And the moon is the only light I see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Muito boa noite, bom dia, boa tarde a todos que estão chegando. Cris, seja bem-vinda. Vamos lá, falando nessa live de quinta-feira. Deixa aquecer o coração essa música antes. Coisa boa. Boa noite, Cris. Sejam todas bem-vindas. Como é que vocês estão aí? Como é que tá o frio aí? Como é que tá esse coração aí? Tá com frio? Vocês sabem o que significa essa música? Vamos esquentar esses corações. Oi, Fátima. Frio, Carlinha. Seja bem-vinda. Essa música diz assim, ó. Fica comigo, fica comigo. Stand by me, né? Em inglês quer dizer fica comigo. Não tenha medo, não tenha medo. Não tenha medo. É um clássico, né? Maravilhoso. Tá quente aí, Antônio? Que delícia! Uma mensagem aí do Piauí! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo! Bora pra live de quinta-feira! Que hoje a gente vai falar de coisa boa! Pra aquecer esse povo que tá no sul e no centro-oeste. Agora que a noite chegou, né? Que a terra tá escura aí no seu coração. Não. Você vai enxergar luz. Nós estamos aqui para ver luz. Mesmo que esteja tudo escuro aí. Mesmo que você esteja amedrontado aí. Mesmo que você esteja passando por algo que você não está entendendo. Calma. Calma que você vai ficar aqui bem. E vai se sentir mais tranquilo. Nós vamos ter meditação no final. E vamos falar um pouquinho de perdão hoje. Nós vamos falar sobre vítimas e algozes, sobre bem e mal, certo e errado. Nós vamos falar sobre calma e tranquilidade. O que tudo isso tem a ver, né, com a gente, com constelação familiar? Tem muita coisa a ver, muita coisa a ver. Tudo isso são sentimentos que nós carregamos dos nossos antepassados, né? Mas esquenta a mão aí, põe essa música no seu coração e vai mandando esse convite para as pessoas que precisam aquecer o coração essa noite. Quem vai ficar comigo essa noite? Yes! Muito bom, foi só uma aquecida pra gente começar. Sejam todos bem-vindos. Quem tá aqui pra gente começar agitando mesmo, manda esse convitinho, manda o aviãozinho que tá aqui no final da tela, na sua direita. Manda para 3, 4 pessoas. Essas lives de quinta-feira são lives em que eu trago as informações sobre a consciência da constelação familiar. Serve para homens, para mulheres, serve para pessoas mais velhas, serve para pessoas mais novas. A segunda-feira eu falo sempre de feminino, as quintas basicamente de relações humanas, de crescimento, de como a gente atingir níveis maiores de consciência, de como a gente ter prosperidade, de como a gente ter felicidade, de como a gente se sentir bem na vida, como a gente pode sentir paz na vida. Tudo tem um caminho, gente. É um caminho que a gente percorre. Hoje eu fiz um atendimento com um senhor, né, com um homem,
ele, mais de 60 anos, ele tem pânico, ele tem síndrome do pânico. E quando eu estou em jornada com as sagradas, eu não atendo as mulheres, eu só abro agenda para atender homens, porque eu falo para as mulheres irem para a jornada, né? Mas os atendimentos individuais continuam para os homens. Por falar na jornada, boa noite às minhas sagradas que estão aqui. Desde as 7 horas estão junto com a gente estava em aula e elas estão aqui, a Cláudia, a Grace, a Cris, a Nancy, as duas Claudinhas estão aqui, Elisângela, deixa eu ver quem mais de sagrada tá aqui. Acho que são essas sagradas que já chegaram. Sejam muito bem-vindas. Vocês me ajudam nas lives a vibrar mais amor, né? Para quem tá aqui assistindo. Porque o coração das sagradas já tem esse despertar da vibração do amor. Elas vivenciam isso já. E é muito lindo. Então, a gente vai mandando amor para todo mundo que está chegando aqui e a gente vai bebendo dessa fonte rica que são as informações da constelação familiar. Mais uma sagrada chegando, mais uma vibração de amor, que é a Karina. Nancy é da primeira turma, tá aqui, Nancy. Muito bom. E hoje, Nancy, eu vou falar de uma história interessante para você. Como o assunto é vítima e algoz, tem uma história. Rainhas são todas nós, todas vocês. Tem uma história importante que eu vou trazer sobre essa questão lá do povo peruano, viu, Nancy? Se eu esquecer, você me lembra. Então, como eu estava contando, Lígia Oizumi, o assunto hoje é vítima e algoz, né? E eu constelei, então, um senhor com 60 anos e foi uma constelação profunda, muito bonita e bem complexa. Na constelação dele, ele sofre de pânico e a gente constela o sintoma, né? Por que a pessoa tem esse sintoma? Por que ela tem depressão? Por que ela tem crise e síndromes do pânico? Tem muitos homens que têm síndrome do pânico. Eu já atendi muitos homens com isso. Muitos homens com depressão. Muitos homens com... Hoje a gente vai falar bastante de homem, tá? Muitos homens com terror noturno. O que é isso, gente? Qual a razão disso? Qual a razão desse problema? De onde vem isso? Eu vou contar uma história primeiro de um outro paciente que eu tive, que a mãe dele, olha só, a mãe dele, ele descobriu quando era adulta já, que a história de casamento dela foi uma história cheia de segredos. Ele era o filho mais velho de outros 3, se não me engano, mais 2 meninas. Ele foi um rapaz que fez faculdade, que estudou para concurso, né? Um homem muito centrado, muito correto nas ações dele, muito voltado aos estudos. Funcionário público federal, bem colocado. Quem está chegando agora, Anderson, Franz, sejam bem-vindos os homens. Eu estou falando de pânico, de depressão nos homens. E ele com um casamento muito ruim, a vida financeira boa, mas o casamento ruim e com síndrome do pânico. Por que um homem com síndrome do pânico vai ter um casamento ruim? Porque ele não tem energia, né? Ele está preso em alguma situação que tira muita força dele. A síndrome do pânico, geralmente a gente está ligado a questões escuras do nosso sistema familiar. Nesse caso, ele fez uma sessão só e já foi suficiente para sarar do pânico. Ele estava conectado, olha a história, gente. A mãe dele, ele descobriu um segredo de família. A mãe dele foi prostituta. Ela era uma mulher que morava numa casa de prostituição. E o pai dele era um freguês dessa casa de prostituição, na cidade deles lá, onde eles moravam. E esse homem, esse pai dele, tirou a mulher, a prostituta, da casa de prostituição e se casou com ela. E teve os filhos. Só que isso virou um segredo. Ninguém sabia dessa história. E eles demoraram muito para descobrir que isso era uma verdade, né? Ninguém falava disso. Eles se mudaram de cidade, a família não aceitava, era uma série de coisas. E esse menino cresceu
enrolado nesse segredo, para vocês entenderem bem, preso neste segredo de família, nesse segredo da mãe. Então, quando a mãe tinha um segredo que ela escondia todos os ex-parceiros dela, ela escondia a vida que ela teve, vamos falar da vida pregressa, né, como se diz. Será que isso é certo? Será que isso é errado? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, sobre o que é certo e errado. Como ela escondia isso, ela escondia um passado, ela escondia a origem dela e ela escondia também as dores dela e todos os ex-parceiros. Quem é minha aluna sabe que nas constelações a gente precisa honrar tudo que veio antes, tudo que chegou antes. Se ela casou prostituta, mesmo prostituta com um homem, se ela não estivesse no prostíbulo, será que ela ia encontrar com ele? A gente não sabe. Acredito que não. De uma certa forma, esse homem só se casou com ela porque ela era prostituta. Tem alguma razão para ele escolher casar com ela e procurá-la dentro do prostíbulo. E esse passado precisa ser honrado. Quando ele não é honrado, quando ele não é reconhecido, quando ele não é olhado com gratidão pelos seus entes queridos, os descendentes adoecem. Se você, por exemplo, veio de uma família que você tem vergonha e você esconde isso de alguém, seus netos vão adoecer, seus filhos vão adoecer. Porque a gente precisa honrar da onde a gente veio. Se eu tenho um pai que foi assassino e eu excluo ele por vergonha, eu posso ter um neto, um bisneto, um filho com problemas graves de saúde, com problemas graves com droga, porque está ligado ao masculino da família, com problemas graves de assassinato, ele pode querer matar alguém, porque eu excluí o meu passado por vergonha. Eu fiz disso um segredo. Então, o pânico desse rapaz era isso. Olha como isso é profundo, gente. Um menino que tinha todo o futuro pela frente, com uma vida assim, perdendo o casamento, as filhas mal com o pai, ele com um casamento horrível, quase perdendo emprego. Só não perdia porque era concursado, mas com afastamento, com licença. Só do fato de não olhar para a história da mãe junto com o pai e com a mãe, porque o problema veio do pai e da mãe, que tornou disso um segredo, uma vergonha para a família. Vergonha porque foi a história dela. O que faz você melhor ou pior que uma prostituta? Talvez ela não tenha consciência de quem ela é. Talvez você seja diferente dela, mas você não é melhor que ela, nem pior. Você que está aqui me ouvindo, talvez você não seja boa e ela seja má. E é disso que eu quero falar hoje. Do perdão, nós vamos falar daqui a pouquinho, e da vítima e da algoz, e do bom e do mal. Será que existe bom e mal? Você sabe que Bert Hellinger, que é o pai das constelações, fala sobre bom e mal? Que isso não existe. Uma outra história que eu trago para vocês. Eu vou provar por que bom e mal não existe. Um outro senhor que eu atendi hoje em constelação familiar. Mais um caso de pânico, né? Na família dele, mostrava que ele estava muito conectado aos mortos. Aí me fala, por que tem tanto morto no seu sistema familiar? De onde veio a sua família? Minha família é italiana, minha família veio da Itália. O que aconteceu com seus familiares? Meu pai dizia que eles fugiram da guerra, que teve muitos que lutaram na guerra. E daí o campo foi abrindo e foi mostrando mais essas vítimas da guerra. Muitas pessoas mortas, muitos soldados mortos, muitos. E ele tinha pânico, fobia, porque ele estava preso nesses mortos. Como assim preso, Ellen? Lembra que eu disse para vocês que tudo que aconteceu antes, lá no passado, se não for honrado no coração da família, pode gerar consequências entre os descendentes? Se você foi lutar na guerra e você matou 1, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas em nome da sua pátria, em nome da pátria, você não carrega a culpa, porque você estava lutando pela guerra da pátria, mas a sua alma não sabe que você está lutando na guerra.
a sua alma sentiu dor por tirar a vida daquelas pessoas, mesmo que isso faria com que você morresse se você não tirasse. Então a alma não entende um assassinato. E o que os soldados podem fazer numa situação dessa, ou se você, descendente de guerra, de antepassados que lutaram na guerra, você pode olhar para as vítimas e dizer: vocês têm lugar no meu coração. Que o seu antepassado deveria ter feito, por que os soldados sofrem tormentos da guerra? Por conta das bombas, por conta dos barulhos? Vocês já viram filmes que as pessoas ficam psicóticas, neuróticas depois da guerra? Isso é tão comum. Por quê? A alma não aceita matar. Eu mato porque a consciência grupal está me mandando matar. Mas no fundo, eu não consigo fazer isso. Então, são os traumas dos soldados, o sofrimento. Se ele olhar para todo aquele sofrimento, para todos aqueles que ele matou e dizer: eu carrego vocês em meu coração. Eu estava servindo a algo maior, mas eu levo cada um de vocês que eu matei no meu coração. Eu sinto muito. Nós estávamos em guerra, lutando por algo que não estava no meu controle, sim pelo poder do nosso país. Se ele fizesse, na época da guerra, se os soldados falassem isso, eles ficariam libertos. Olha como isso é profundo. Mas como não existia esse conhecimento das constelações familiares, os soldados carregavam aquelas dores adiante para os filhos. Isso vai passando, gente, igual genética. Esse meu cabelo, de quem que é? Meu cabelo é da minha mãe, né? O que minha mãe sofreu? Tá em mim? Tá em mim. Esse nariz é do meu pai. O que meu pai sofreu? Morreu nele? Não, tá em mim. Entende? O meu olho, a cor do meu olho é do meu vô materno. Meu vô já faleceu. As coisas do meu vô estão em mim? Estão em mim. Meu vô era muito ridiqueiro de comida, né? Ridiqueiro de comida, de dinheiro. Eu gosto de fartura, para compensar o tanto que ele ridicou de comida. Ele tinha um armazém de frios. Eu chegava lá no armazém, eu queria tomar sorvete. E eu queria tomar um sorvete mais caro que tinha. Aquele sundae da Que Bom, sabe? Não toma esse sorvete, menina. Pega um picolé de limão. Que criança vai gostar de picolé de limão, gente? Hoje, na hora que eu vejo sundae, eu compro um monte. Eu compro sorvete, assim, de abundância. Para compensar a escassez de vovô. Que era maravilhoso. Vô Genaro. Tem um amor, uma gratidão imensa. Mas eu carrego dele, a escassez. Então, como eu faço? Eu trabalho mais, eu cozinho mais, com bastante quantidade, para ter fartura. Porque ele viveu na escassez. Ele não era assim porque ele queria. Ele era assim porque ele não teve outra opção na época, né? E um tempo aqui de casa, meu avô mandava apagar muito a luz. Apaga a luz, apaga a luz, apaga a luz. Quando eu me casei, meu marido falava assim: nossa, mas você não apaga a luz? E eu falava: não, pra que tem? Deixa a luz acesa. O que tinha de errado ali, né? Era eu dizendo pro meu avô: não, a luz pode ficar acesa porque eu tenho condições de pagar a luz. Se o senhor enchia tanto o saco para pagar a luz, hoje eu tenho meu dinheiro e eu pago a luz. Então percebe como a gente carrega o que aconteceu com os nossos antepassados na gente? Ou a gente é igualzinho, ou a gente faz totalmente diferente para dizer: eu não sou igual a você. É assim que acontece. Então este senhor que eu atendi hoje, ele trazia essa questão dos mortos da família e isso se piorou. Isso foi lá dos antepassados, quando ele perdeu um irmão de acidente de carro. E o irmão de acidente foi velado dentro de casa. E ele era pequenininho. Então, ele ficou com essa impressão da morte, né? Ele ficou com essa maldição da morte no coração dele, porque ele não foi protegido nem pelo pai, nem pela mãe. Antigamente, se velava defunto, né? Dentro de casa. E as crianças não eram poupadas. As crianças de antigamente, elas tinham que crescer na dor para ficar mais forte, né? 12 anos ia para a roça,
8 anos já estava carpindo o quintal de casa, para poder crescer logo, para poder pegar corpo logo, para poder se defender logo. Então, isso tudo, se a alma não está preparada, se essa criança não foi amparada pelo pai, pela mãe, ou por um irmão mais velho, ou por uma irmã mais velha, sofre, gente. E a causa do pânico dele era isso. Abandono de pai e de mãe. Ele falou, mas minha mãe nunca saiu de perto de mim. Mas o que sua mãe fazia? Nossa, ela trabalhava o dia inteiro. Minha mãe vivia na roça o dia inteiro. Então, eu era o filho caçula, a gente ficava sozinho. Eu ficava sozinho dentro de casa. E eu não esqueço do meu pai chegando e dizendo assim, eu vou trazer seu irmão morto para dentro de casa, você vai ver o corpo do seu irmão. O pai estava tão desolado que jogou isso pro pequenininho, pro filho mais caçula, e ninguém acolheu o caçula. Era assim antigamente. Pronto, desenvolveu pânico. Um homem de 60 anos com pânico a vida inteira. E ele tem uma profissão na área médica. Ele morria de medo de matar os pacientes dele. Ele chegou a pedir demissão de um serviço da prefeitura com medo de pegar pacientes graves, que na prefeitura, no SUS, né, se pega todo tipo de caso. Então, ele atendia no consultório só os casos mais bonitinhos, particular. Ele pediu demissão do concurso da prefeitura, na área médica que ele atendia, para não atender casos graves e esse paciente morrer na mão dele. Ele tinha pavor de atender um paciente que ia morrer na mão dele. E aí, vocês vão ver nessa profundidade. Como assim um profissional da área médica não consegue ver, ajudar, salvar um paciente grave? Porque tem memórias de morte dentro dele não resolvidas. Percebem? E ele não consegue lidar com isso. Então, foi esse atendimento hoje da constelação. O Bert fala de bem e mal, gente. Quando eu falo Bert, é o Bert Hellinger, que é o grande responsável por sintetizar as constelações que já existiam, mas ele deu uma forma mais aprumada, né, mais profunda, um grande estudioso, um grande pesquisador que difundiu constelação familiar no mundo inteiro. E ele fala que a gente não sabe distinguir, a gente distingue bons e maus. Que a gente segue um movimento da nossa consciência, mas que não é real. Eu tô vendo o que me coloca em risco, quem é um algoz para mim, e eu tô vendo quem é bom para mim. E ele diz assim, essa distinção dentro das famílias é muito importante, porque nos ajuda a preservar que nós pertençamos a essa família. Mas a gente só se considera bom quem é igual a nós e ruim quem não é. Então, por exemplo, se você vem de uma família que as pessoas são muito pobres, têm pouco dinheiro e elas ajudam umas às outras, dando um pouquinho de arroz para uma, dando um pouquinho de açúcar, se trocando, troca de roupa, uma dá roupa usada para outra pessoa, uma empresta o botijão para outra. Se você vem de uma família assim, quando você chega perto de uma família que não dá nada, vende tudo e não oferece nada, você considera essa família ruim. Ou se você vê essa família que ganha muito dinheiro, que tem muito dinheiro, e você fala, me dá um arroz, ela fala, não vou te dar não. Você acha que essa família é ruim. Será que ela é ruim ou ela é diferente? Então, bom, quem é bom? Quem é ruim? Eu considero bom quem é igual a mim. Quem não é igual a mim é ruim. Então, as pessoas que divergem dos nossos padrões, a gente se afasta, porque a gente quer exterminar essa pessoa, a gente acredita que essa pessoa é má. Eu lembro no trabalho, assim, que eu via alguns colegas passando a perna nos outros, sabe? Fazendo um serviço por baixo, tentando trapacear o outro. Será que essas pessoas eram más? Não. É o jeito dela funcionar. Diferente do meu, que era muito boazinha. Agora, eu preciso ter consciência da lei da ação e reação. Tudo que eu faço que não é para o bem maior de todos, eu posso ter consequências. O que é bom é para bom de todos. Só que entre bem e mal,
Às vezes o mal é bom para todos também. Às vezes uma briga é bom para acordar todo mundo. Então, isso que Bert Hellinger fala, que a gente se condena por ser mal. Mas ele diz numa história, por exemplo, nas guerras, né? Nas guerras todo mundo é bom, porque eu tô defendendo o Brasil e aquele país tá defendendo o país dele. Então quem é ruim nessa história? Tem alguém ruim? Não, todos são bons. E um mata o outro, né? No caso das guerras, né? E luta contra o outro em nome de algo. Então, em nome de quem que você tem essa característica sua que você acha boa ou que você se sente vítima dos algozes? Algozes são as pessoas ruins. O que a gente faz, por exemplo, todos os heróis são bons, mas eles matam. Será que eles são bons mesmo? Entendem? Vamos pegar o exemplo de Cristo. Todo mundo acredita que o exército romano que matou, né, que crucificou Jesus, e todos os sacerdotes da época, né, os anciãos que foram quem julgaram Jesus, Pôncio Pilatos, eram maus. Todo mundo conhece a Bíblia. Mas desde antes, quem é cristão sabe, desde antes de Cristo nascer, desde antes do nascimento de Cristo, há 2021 anos, a Bíblia, Isaías já trazia que o cordeiro imolado ia ser morto para pagar os pecados de todos nós. Então, será que os soldados foram ruins mesmos? Ou eles cumpriram algo para o bem maior? Cristo ia ser morto de qualquer forma. Ia ser morto, porque os cordeiros eram mortos. Cordeiros não morriam naturalmente. Eles eram mortos por alguém, sacrificados. Então, quem faria o sacrifício de Cristo? Porque Cristo sabia que ia ser sacrificado na noite anterior da Santa Ceia. Porque ele sabia que aquilo ia doer, mas ele sabia que aquilo ia acontecer. E as pessoas eram ruins, tanto que Cristo diz: Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Eles não estavam fazendo mal para Cristo, eles estavam cumprindo um papel que era necessário. Lógico, de um jeito cuspindo, humilhando. Isso é a voracidade do ser humano, né? Isso é o pecado do ser humano, o ódio. Isso é a maldade do ser humano, porque tem dor no coração. Isso você pode considerar ruindade. Mas o bom e o mal, que é essa consciência que nós convivemos no dia a dia, quem diz que você pode julgar? Um assassino, por exemplo, que vem de uma família de grandes assassinos, se ele não matar alguém, ele vai estar traindo a própria família dele. Então, ele se considera um mal se ele não fizer igual à família dele. É por isso que se perpetuam os traficantes, as crianças que crescem no tráfico, porque elas acham que o que elas estão fazendo está correto, até elas tomarem consciência que aquilo traz consequências. Então, a gente pode pensar que o bom é bom para todo mundo e o ruim é o que traz consequências para a gente e para os outros. Porém, o ruim, que não existe bom e mal, também está a serviço do bem maior, como a morte de Cristo. Tudo serviu à vida, tudo serviu ao bem maior ali, na morte de Cristo. E a gente olha para Cristo como uma vítima, e ele não, ele é o Salvador. E ele é o Salvador justamente porque ele precisou ser morto, com requintes de muita crueldade. Isso é fato. Mas foi justamente isso que proporcionou tudo. E daí eu venho falar para você sobre perdão, né? O que é o perdão? Você sabia que quando você não consegue perdoar alguém, você fica preso a esta pessoa? Vou contar a história para Nancy agora dos espanhóis e dos incas. Teve uma história de uma constelação de uma mulher que ela era descendente de um grande imperador inca. E esse imperador foi um dos
que foram mortos em praça pública. Ele foi decapitado em praça pública. E ela chega para fazer a constelação, isso está nos livros de Bert Hellinger, dizendo: eu sinto uma dor no pescoço, eu sinto como o meu pescoço estivesse pendurado. Eu não sei o que está acontecendo. E na hora que abre a constelação, ele vê 2 grandes grupos, né? Coloca esse sintoma do decapitado, e era uma pessoa. Ela fala: alguém foi decapitado na sua família? Ela falou: sim, né? Meu tataravô era um grande imperador inca e ele foi morto em praça pública, arrancaram o pescoço dele. E eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu não consigo ficar bem, parece que eu vou morrer a todo tempo, eu não tenho energia, eu não tenho força. Eu não consigo viver. Ela, descendente, estava presa nesta morte, neste antepassado que foi assassinado por quem? Pelos espanhóis que conquistaram a região do Peru. Quem não sabe muito bem dessa história, mas você sabe que Peru é um país de língua espanhola, né, de fala castelhano, porque foi colonizada pela Espanha. Então, o que aconteceu com os incas e os espanhóis? Eles precisavam passar por aquilo. Por que a gente vai ficar remoendo aquilo? De alguma forma, foi uma atrocidade? Foi uma atrocidade. Fizeram coisas horríveis, porque era uma sociedade muito bem organizada. Mas eu tenho até um vídeo no meu IGTV que eu falo sobre isso. Eu gravo lá de Cusco. Eu fui para Cusco e eu faço um vídeo sobre isso. Isso serviu ao bem maior. Se os espanhóis não tivessem chegado ao Peru, até hoje aquele país ia ser dominado pelo Império Inca. E ele não ia fazer parte do movimento de globalização que o Brasil e outros países vivem hoje. Porque era um povo muito organizado, que jamais ia deixar entrar a modernidade, não ia evoluir, eles não iam sair daquele modelo deles. Entendem o que eu estou falando? É uma atrocidade, foi uma judiação que fizeram. Porém, se aquilo não tivesse acontecido, se o Peru e todos os Andes não tivessem sido tomados, conquistados pelos espanhóis, o que iria acontecer? Nunca esse país se tornaria o que tornou-se hoje. E como que a gente honra a história dos incas? Com toda aquela beleza de Machu Picchu, que as pessoas vão lá para visitar. As pessoas vão lá para visitar as ruínas incas. E é um dos países que mais recebem visitantes do mundo. É a 5ª maior maravilha do mundo, se não me engano. Machu Picchu. Então, como que nós honramos os incas? Visitando, reverenciando, ouvindo as histórias deles, né? Não carregando a dor deles, que é o que essa descendente fazia, que se sentia com o pescoço cortado, né? Ela diz: o meu corpo está se desintegrando, eu sinto que a minha cabeça se separou do meu corpo. Então ele coloca na constelação uma pessoa para representar o tataravô dele, né? E os espanhóis, sabe como é que resolve o sintoma dela? Quando ela olha para os espanhóis e eles olham ressentidos com o que aconteceu, porque eles sentiam dor, sim. Quantos séculos depois? Isso foi em 1700, gente. Nós estamos lá 3 séculos atrás. Ela olha para os espanhóis olham para ela e choram. Todos choram. Então, na alma, lá no fundo da alma, a gente está a serviço de algo maior que a gente não sabe. A gente está em processos de reparação de algo que a gente não sabe. Então, se você tem mágoa de alguém, se você tem raiva de alguém, você pode estar ligado nesses sentimentos também às brigas dos seus antepassados. Entendeu? E às vezes, quando eu sou uma descendente de uma vítima, eu carrego dentro de mim os algozes, que a gente chama de perpetradores. Então não existe certo ou errado. Horas eu sou vítima, horas eu sou perpetradora. Estava falando no grupo das Sagradas, né? Uma partilha linda que ela disse assim: eu sinto que eu vivia relações abusivas, que os homens se abusavam de mim, mas eu reconheci nesta jornada que eu também era uma abusadora, eu também era uma controladora, eu também era uma manipuladora.
Nunca a gente vive um lado só da moeda. A gente também é ruinzinho. Porque nós viemos de uma história de muitas conquistas, de muitas guerras, de muitos assassinatos, de muitas traições, porque as pessoas conquistavam território a ferro e fogo. E isso está no nosso sangue, mas isso pode se transformar em força para a gente conquistar mais territórios. Hoje a gente não conquista espaço através de guerras, hoje a gente conquista através de conhecimento, de inteligência, de autoconhecimento e de consciência. Entendem? Não precisa mais guerrear. Mas isso vai se tornar força. Em muitas constelações, existe uma vítima. Mas o descendente que está sendo constelado olha para as duas pessoas, para a vítima e para o algoz. Sempre, gente. Nós temos a vítima e o algoz dentro de nós. E como é que eu curo a minha vítima? Como é que eu curo quando eu estou sendo vítima das pessoas? Eu olho para mim e digo, eu reconheço a vítima que há em mim. E eu reconheço a perpetradora que há em mim. Eu reconheço a algoz que há em mim. Eu reconheço a ingênua que tem em mim. Mas eu também reconheço a esperta que tem em mim. Não a esperta no bom sentido, a esperta maquiavélica, né? Às vezes eu sou trapaceada, eu sou tola. Mas eu reconheço que além da tola que tem em mim, tem um lado meu que passa a perna nos outros. E o perdão, como que surge o perdão, que é o tema principal dessa live? Por que o perdão? Né? O perdão tem a ver com culpa. Quando eu tiro a minha culpa, quando eu me auto-perdoo e quando eu tiro a culpa do outro, o que vai acontecer? Você vai se elevar, você vai sentir paz. E a gente só consegue as coisas nesse mundo, gente, se a gente tem paz. Você tem um coração atribulado, você está com culpa, está carregando falta de perdão para si mesmo. Somente quem se tornou culpado assume a culpa e as consequências de uma forma especial de fazer coisas grandes e boas. Então reconheça as culpas que você tem aí, de uma vez por todas. Se você tem mágoa de alguém, você não consegue perdoar alguém, reconheça todas as culpas que você também tem de ter magoado alguém. Você acha que você nunca magoou ninguém? Que você nunca prejudicou ninguém? Você não sabe como a pessoa funciona. Será que você é tão boazinha assim? Que você é tão bonzinho? Reconheça, né? Tem um livro, né, um artigo que fala que os alemães esperam receber o perdão dos judeus. Sabiam disso? Os alemães querem receber o perdão dos judeus. Eu vou dizer aqui para vocês que eu tenho. É um professor da Universidade de Ben Gurion. E ele diz num artigo assim: os alemães esperam receber o perdão dos judeus, mas eles não estão dispostos a concedê-lo. Os israelenses esperam que os palestinos os perdoem. Assim, eles negam o perdão por um lado e esperam receber por outro. O que aconteceria se os judeus perdoassem os alemães? Eles já não fariam um luto tão profundo pelas vítimas do Holocausto. E os israelenses não poderiam reconciliar-se com os alemães de uma maneira respeitosa. Portanto, o perdão não é um bom caminho para uma reconciliação duradoura. Aqui o Bert está falando que muitas vezes tem coisas que a gente não tem, quando é grandioso demais, liberar perdão. Olha aqui a questão da dignidade. Se os alemães admitirem que o que fizeram aos judeus foi de uma crueldade até então inimaginável em nossa época, se olharem para as numerosas vítimas assassinadas, deixando-se olhar por elas, e se as virem não apenas como um grupo, mas dizer uma a uma, eles sucumbiram, e não somente os perpetradores, que são os algozes individualmente, mas os alemães como uma nação, pois praticamente
todos os alemães participaram, de um modo ou de outro, da injustiça cometida contra o povo judeu. Então, todos ficariam pequenos diante da vítima. Se os alemães realmente assumirem esse luto e essa dor, recuperarão em face dos sobreviventes uma parte da sua força e da sua dignidade. Entretanto, um luto idêntico precisa ser realizado pelos judeus, pois muitos deles não conseguem ousar olhar para a vítima do Holocausto, olhar para o sofrimento, para o destino e cruzar-se diante deles e profundamente chorar essa dor. Então ficou do jeito que tinha que ficar. Ninguém fala, ninguém toca no assunto, percebem? Alemães e judeus, houve um acordo de paz depois do Holocausto? Não se toca no assunto. Criou-se os museus das vítimas de Holocausto na própria Alemanha como um reconhecimento de uma parte da sociedade, mas não é toda parte, não é toda a sociedade que fica se lamentando sobre o que aconteceu. Então, a culpa nos confere uma força para a gente fazer coisas boas, como a Alemanha faz muita coisa boa, com certeza. Bert Hellinger é um alemão. Olha que coisa boa que é a constelação familiar. Veio um processo de reparação, né? Trouxeram uma consciência através das leis do amor, através de um alemão que está curando o mundo através das constelações familiares. Então, quando um culpado assume a culpa e as consequências, ele tem força para fazer coisas boas e grandes. Mas quando alguém perdoa um culpado, está perdendo também, está privando ele desta força, dessa dignidade. Então, eu não posso chegar para a pessoa e dizer, eu te perdoo. Isso é arrogante. Entendem? Quando eu perdoo, eu não preciso dizer o perdão, eu libero em mim esse perdão. Olha que profundo isso, gente. Eu não posso dizer para o outro, eu te perdoo. Eu fico quieta porque eu tenho que lidar com isso, não a outra pessoa. A outra pessoa, o processo de cura de quem foi o algoz é igual aos alemães, que deveriam todos reconhecer a atrocidade que eles fizeram. Todos. Absolutamente todos. Mas como nem todos conseguem fazer, uma parte ergueu grandes monumentos, grandes memoriais das vítimas do Holocausto. Mas eles ainda não recuperaram a dignidade. Percebem? Porque é arrogante os judeus chegarem para eles e falarem, eu perdoo vocês. É como se eles fossem minimizados. Então, se deixe em silêncio para que os próprios alemães façam algo de bom para reparar o que de ruim se fez. Então, o Bert fala que o perdão de verdade, o que une as pessoas, o que une marido e mulher quando se machucam, ele é oculto e silencioso. Ele não é falado, ele é praticado. Ele é vivenciado, né? Ele não leva em conta um erro, uma injustiça, uma culpa, ele esquece isso. Ele se aprofunda numa confiança recíproca, numa confiança que cresce e que ignora tudo que passou. Se você não consegue perdoar seu marido por uma traição, por exemplo, solta. Silencia isso, porque você também errou. Se você foi traída, você também falhou em algum momento, né? Então, se eu digo para o outro, eu lhe perdoo da traição que você cometeu contra mim, eu estou dizendo que você é culpado e eu te humilho por você ser culpado. E isso não traz união depois. Tem mulher que fala a vida inteira, diz que perdoou uma traição, mas fica falando a vida inteira. Isso é arrogância. A gente E quando, por exemplo, assim, se o outro me pediu perdão, é porque ele realmente, igual os alemães que construíram os memoriais para os judeus mortos.
Eles realmente reconhecem a dor deles. E isso trouxe união. Muitos descendentes de judeus e outras pessoas vão até a Alemanha ver esses memoriais que os próprios alemães construíram. Isso trouxe união, porque eles realmente reconheceram a culpa. Eles realmente reconheceram o que os antepassados fizeram de atrocidade, né? Agora, eles estão fazendo isso como um ato de pedido de perdão, mas quando eu chego, eu sou judia e digo, você matou meus antepassados, eu estou rebaixando os outros, os alemães, assim como os alemães rebaixaram os judeus e mataram eles por serem menos. Não resolve, não resolve. Então, como que se resolve uma situação? Eu reconheço minha culpa, eu incluo o outro do jeito que ele é, né? Isso sem me colocar em risco, tá, gente? Eu não tô falando aqui de casos absurdos de violência doméstica, tá? Tô falando aqui de coisas do dia a dia. E a gente pode se conceder um novo recomeço, né? Mas eu não digo para o outro que ele é culpado eternamente, principalmente quando ele nos pede esse perdão, né? E isso é uma maneira muito bonita, assim. A gente se torna humilde porque a gente reconhece nosso erro, o outro também reconhece o erro e os dois juntos têm a capacidade de reparar e recomeçar. Então, as gravidades, gente, das situações só podem ser reconhecidas pelo ofensor, né? Por quem ofendeu e por quem sofreu a ofensa. Quando os dois reconhecem juntos, esse perdão une as pessoas. E quando os dois não reconhecem, se deixa em silêncio. Se deixa em silêncio, não se fala mais nada e se pratica de forma diferente. Olha que bonito isso. Olha que profundo isso. Aí você entra em paz com o seu coração, né? No caso de assassinatos, né, é uma culpa irreparável, né? Então esse culpado precisa assumir a culpa. Em casos de estupros, esse culpado precisa assumir a culpa e precisa pagar pela culpa. Em caso de abusadores de crianças, isso é uma atrocidade. Eles precisam assumir a culpa e pagar na justiça por isso. Então, o Bert diz que todos os perpetradores de situações graves, eles ficam felizes quando eles vão para a cadeia. A cadeia, gente, podia ser um ambiente de fuga, se eles realmente não aceitassem a pena do que eles cometeram de erro. Eles poderiam fugir, mas eles sabem que eles precisam pagar pelo que eles fizeram. Eles aceitam essa pena. Isso traz paz para quem cometeu algo errado. Entende? É bem profundo isso, né? Aí tem uma pergunta aqui tão bonita. O que se passa na alma de um culpado que espera e pede perdão? Ele deixa de olhar as vítimas que prejudicou de modo irreparável e não pode ficar de luto por elas, esse dos assassinos. E em sinal disso, ele se esquiva das consequências da sua culpa, né? Então, quando a gente tem raiva de alguém, eu vou fazer um exercício com vocês aqui nesses últimos 5 minutinhos, bem bonito. Feche os olhos, coloque a mão no seu coração. Pensa nessa pessoa que você tem dor ainda, que te machucou, porque a gente tem. E quando você se liberta disso, seu eu superior traz novas consciências e você vai conseguindo as coisas que você deseja. Muitas vezes você não está conseguindo aquilo que você tanto deseja, porque você tem que perdoar alguém que está atrapalhando esse caminho, não a pessoa, a falta do seu perdão, esse sentimento negro que está aí dentro. Então fecha seu coração, fecha seus olhos, põe a mão no seu coração. Pensa nesta pessoa, neste momento, que fez algo ruim para você. Não uma indulgência, não matou, isso não. Isso é para níveis muito profundos, num processo profundo de constelação e de cura que a gente deve fazer. Aqui para situações do seu dia a dia que te machucaram, se você foi traída, se você foi roubada, se você foi enganado, se você foi
tolhido, impedido, excluído. Isso traz muita dor. Então coloca a mão no seu coração e olha para essa pessoa aí na sua frente. Respira fundo e diz assim: foi muito difícil para mim. Doeu demais. Imagina como é que essa pessoa reage a isso que você está dizendo para ela. Ela sorri, ela vai te abraçar, ela foge, ela vira as costas. Observe ela no seu sentir, na sua imaginação aí. E diga: mas de hoje em diante eu deixo com você o que é seu e fico apenas com o que é meu. Eu me libero e eu te libero. Eu me libero e eu te libero. Você pode seguir em paz. E você pode perceber, pelo que eu estou sentindo de vocês que estão assistindo, que você entra num espaço neutro. Olha que lindo esse silêncio que vem na alma. Vocês entraram num espaço vazio. Respira fundo, muito bem. E quando você sai desse espaço vazio, você começa a sentir paz novamente. E seu coração começa a se aquecer, mais vibrar. E o seu corpo começa a se energizar. Então, muitas vezes, se você não tem força para fazer algo, é porque você estava presa nessa falta de perdão. Se foi com o marido e você não conseguia ter relação sexual com ele, é porque você estava presa nessa falta de perdão. Agora seu corpo vai vibrar novamente. Vai circular energia novamente. Vocês podem fazer esse exercício diariamente. Pega a live aqui que vai estar gravada e reassiste ela com todas as pessoas que você ainda acha que não perdoou. E você vai se libertar para conseguir tudo o que você deseja. Deus está doido para manifestar o mais alto valor na sua vida, do que você mais deseja. Mas é você que não consegue porque você está presa nessas amarras. E muitas vezes eu quero pedir para você fazer esse exercício com você mesmo, porque você mesmo não se perdoa. Se imagina na sua frente, você olhando na sua frente. Tem gente que não se perdoa de ter se casado com uma pessoa. Tem gente que não se perdoa de ter pedido demissão. Tem tanta coisa. Durante muito tempo da minha vida, eu não me perdoava de ter deixado, né, meus filhos muito sozinhos. Eu não conseguia me perdoar disso. Eu me cobrava demais de não ter sido uma mãe boa para eles na infância deles. E eles nunca reclamaram de mim. Só falavam: mãe, você trabalhava muito, né? Mas estão aí, jovens, lindos, saudáveis, amáveis. Mas eu não me perdoava. Eu me chicoteava. Então, muitas vezes, esse perdão tem que ser para você mesmo. Você é vítima da sua própria algoz, que te chicoteia, que te arrebenta pela frente e pelas costas. Faz sentido o que eu estou dizendo? Do que você se culpa? Quem sente culpa não é merecedora. Quem sente culpa de algo não recebe nada novo, porque está preso lá embaixo. Olha a grandiosidade disso, minhas amadas e meus amados. Para terminar essa live linda, que eu sou apaixonada por constelação familiar e eu amo falar disso,
Eu coloquei no grupo das Sagradas hoje um texto sobre tranquilidade. A tranquilidade não cabe nas pessoas que não perdoam, porque as pessoas que não perdoam têm raiva, mágoa, né? As pessoas que não perdoam estão sempre presas naquela agitação, procurando como se vingar, como resolver a situação. Então, a tranquilidade e a paz não faz parte de quem não perdoa. Você só alcança a tranquilidade quando você consegue liberar as pessoas. Tem gente que não perdoa pai e mãe. Como é que vai prosperar na vida? Como é que vai ter as emoções corretas? Acha que o pai e a mãe fez algo de errado. Eles são humanos, gente. São totalmente humanos, fizeram o que deram conta, que foi possível para eles, diante da dignidade que eles tinham e das dificuldades também. Então, o que é tranquilidade? Quem é tranquilo? Primeiro, quem pode esperar. Segundo, quem confia em algo maior, num movimento que o dirige e sustenta. Vamos pensar que é Deus, né? Deus é sempre o algo maior que Bert fala. Quem é inquieto é aquele que teme não ter mais tempo e algo vai terminar. Ele perde a conexão com a sua alma, fica à procura febrilmente por ajuda de fora. Quando alguém procura ajuda nesse sofrimento, alguém pode ajudá-lo? Não, porque vai ficar fora de si também. Quando alguém a paz no coração significa que dois lados real ou aparentemente contrários se encontram. Quando a gente está no nosso lugar, na nossa cultura, na nossa família, na nossa língua, na nossa religião, a gente se sente seguro, mas a gente é limitado. Quando a gente vai num outro círculo, numa outra cultura, num outro tipo de religião, e a gente recebe o amor solidário dessas outras pessoas, a gente também se sente em paz. Então, você que se julga melhor que a cultura de outras pessoas, de outra família, da família do seu marido, olhe para eles com amor. Eles também estão certos. E assim fica mais fácil de perdoar. Olhe para as pessoas que você julga que são inadequadas e entenda que elas também estão certas, porque elas também vieram de famílias que tinham jeitos e culturas diferentes. E olhe para eles com amor. Você vai sentir paz. Você vai deixar de ser vítima e vai deixar também de ser algoz. E assim, eu encerro com toda a honra e gratidão a Bert Hellinger, honrando este grande mestre, esse grande professor, esse grande filósofo, esse grande alemão que reparou com amorosidade, consciência, iluminação, inteligência, tudo que aquele país, né, pôde ter feito de equivocado, trouxe de dor para todo mundo. E que eles merecem, sim, o nosso perdão. Porque nós também falhamos. Quem sabe você também é descendente de alguém que chegou no Brasil e matou os índios daqui. Quem sabe você também é descendente de alguém que escravizou e espancou até a morte os negros africanos. Quem somos nós para julgarmos qualquer cultura, sejam os alemães, sejam os espanhóis que mataram os incas, sejam os chineses, os americanos? Quem somos nós? Os nossos antepassados também mataram, também foram algozes. E assim a gente fica igual todo mundo. Me dão um sinalzinho se estão todos bem. Se essa live fez sentido para você, compartilhe. Se você é mulher, entre no grupo das Sagradas. O link está na minha descrição do meu perfil. Tem lá, canal das Sagradas, tem um do Telegram, tem outro do WhatsApp.
Eu falo nas quintas-feiras de constelação familiar e às segundas-feiras nós temos a nossa reunião, o Encontro das Sagradas, às 22 horas de Brasília, com movimentos lindos do feminino. E eu espero sempre vocês aqui nessa live com todo o amor, né, com todo o coração, com toda humildade, porque eu também sou aprendiz. Quando eu falo sobre isso, eu também aprendo mais um pouquinho, tá? Eu não falo porque eu sei mais, eu falo porque eu preciso aprender ainda mais. Ainda tô só começando nesse aprendizado que é lindíssimo. Gratidão, Marlene, que bom que você tá aqui, Marlene, ó. Um beijo, minhas amadas, meus amados. Uma noite abençoada a todos que precisam neste momento de uma bênção maior. Imagine todos os algozes da sua família, todos os estupradores, todos os assassinos, todos os meliantes. E imagine todas as vítimas também. Diga para eles, vocês estão em paz agora. E eu também estou em paz. Eu me libero de vocês e libero vocês de mim. Assim a gente fica em paz. Gratidão. Ó, sagradas, até dia 2, turma Up Level vai começar as inscrições até o dia 2, o valor à vista parcelado em 3 vezes, não se esqueçam, tá? A turma Up Level é de 6 em 6 meses, só para quem fez a Jornada das Sagradas, e lá nós vamos constelar o feminino de cada uma de vocês, tá? É um processo lindíssimo, amorosíssimo, profundo. A jornada Up Level é uma jornada profundíssima. Então, seja muito bem-vinda. Se você está em dúvida, pergunta para o seu coração, se dê essa permissão. Mas você precisa entrar primeiro na jornada das sagradas, amada. Depois você vai para a jornada da deusa. Próxima turma da jornada das sagradas, se não me engano, é final de setembro, tá? Já se organiza aí, casinha. Tá bom, minha querida? Fabi, vem para a jornada Up Level. Você estava querendo constelar o seu feminino. As meninas que estão na jornada das sagradas, eu vou colocar no final da jornada das sagradas de vocês, na última semana, todas as informações para se inscrever, tá? Essa promoção do dia 2 é para as outras sagradas apenas. Quem já fez a jornada das sagradas lá na primeira turma do ano e nas outras turmas anteriores, tá? Então, é exclusiva para as alunas das Sagradas que já estavam. A Jornada das Sagradas de agora, turma 5, o processo de inscrição é outro, que eu vou passar para vocês assim que vocês terminarem a jornada. Tá bom? Aguardo, tem um X número de vagas para as alunas mais antigas e tem um X de vagas para as alunas novas. Eu tenho limite de vagas na turma Up Level porque a gente constela todo mundo, ok? Então, sobre a Jornada das Sagradas, na minha bio, no perfil, tem lá, lista de espera Jornada das Sagradas. Coloca seu nome que você vai receber todas as informações, todos os e-mails que eu vou mandando, que a nossa equipe vai mandando até o mês de setembro. Acredito que é 20 de setembro a primeira aula, tá? E todas são bem-vindas sempre. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e a gente vai caminhando juntas sempre. Um beijo, queridas. Essa live vai ficar salva, tá? Mande para quem você desejar.